E aí, meu caro Schoffen, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Leite Desnatado. Eu sou o Peterson E eu sou a Natália. e hoje a gente, como prometeu, vai trazer as boas notícias que eu anunciei no último vídeo. Então, para quem não conhece a nossa história, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Os vídeos anteriores eu vou deixar aqui na descrição. Então já acompanha, aproveita que ainda tem poucos passos da nossa história para a gente ficar a par do assunto aí. Bom, no vídeo passado eu comentei da minha experiência com o espermograma, fiz a primeira vez, fiz a segunda vez. Se você não assistiu, clica aqui embaixo, vai estar o link, ou eu vou deixar aqui no card. Então, saindo do segundo espermograma, eu passei de novo no urologista. Ele identificou que não era varicocele. Então, para ele, não tinha mais muito o que ser feito, até porque o varicocele tem 3 níveis, fugiu do campo dele de atuação, então ele encaminhou a gente para um médico de fertilização humana, certo? Ele nos encaminhou para um especialista em reprodução humana. Isso. Dizendo que com ele não havia mais o que ser feito, né? Isso. Que ele não teria conhecimento para acompanhar nosso caso. Aí a Natália pegou alguns contatos no próprio Google, pegou o encaminhamento que o médico sugeriu, a gente pesquisou por conta algumas coisas no Google, escolhemos uma clínica e fomos fazer a primeira consulta. Como era a primeira consulta, então a gente aproveitou e já levou uma bateria de resultados e de exames que a gente já tinha feito há pouco tempo atrás, porque a gente estava aproveitando para fazer aquele check-up anual. Então, enfim, tinha um calhamaço de exame lá para levar, a gente levou de tudo, e é de tudo mesmo. E, inclusive os exames que os urologistas pediram. Exames Isso. que inclusive nós tivemos que pagar. Para conseguir fazer. Até por conta de carência. A Natália vai explicar mais para frente algumas coisas sobre isso. Um dos exames que a gente tinha levado, da minha parte, era uma ressonância magnética, certo? Não, era um ultrassom. Era um ultrassom de abdômen total. E de bolsa escrotal. E o ultrassom da bolsa escrotal. Beleza. Aí a gente levou tudo isso, com mais um monte de exame de sangue e mais os exames da Natália. Chegamos lá, entregamos para o médico e ele começou a ler tudo isso. Eu já sabia, desde pequeno, para o médico, ele acabou lendo isso nos exames, foi com relação ao fato de eu ter um rim só. Então, desde muito pequeno, eu já fui diagnosticado com isso. Não é uma doença, não tem tratamento, na verdade. Isso foi uma má formação, fetal, que ao invés dos rins se separarem, eles ficaram juntinhos. E nunca foi um problema isso na Nunca sua foi um vida, problema, né? Peterson sempre tomou muita água. Por indicação médica. Sempre se hidratou bem. Até porque assim, não tem transfusão e nem transplante. Então, se der pau, deu pau. Mas uma coisa interessante que ele comentou de um rim é que ele tem vai fazer 34 anos esse ano. E nenhum médico em 34 anos nunca cogitou da possibilidade de o fato dele ter um rim só causaria afetar em alguma outra coisa. Exato. Isso foi uma grande surpresa para nós. Exato. Essa não é incoerência, essa omissão talvez por parte dos médicos não terem dito o que isso poderia ocasionar. Ou a consequência, né, da própria malformação. A gente não sabe ainda ao certo se tem uma relação. Até porque a gente está falando só da primeira consulta. Então, o médico, a hora que ele viu isso, viu alguns outros exames, principalmente o da bolsa escrotal, que é para tentar diagnosticar ali a varicocele e tal, o que já foi descartado. Mas alertou ele com relação a algumas outras possibilidades. Então, depois que ele fez a leitura desses exames, ele te examinou lá, né? Sim, bem lembrado. Ele me chamou para uma salinha um pouco mais reservada. Lógico que eu fiquei com um pouco de receio disso.
ele deu uma pegada técnica ali nos bagos ali, para tirar algumas medidas e apalpar a coisa toda. Não só isso, ele na verdade queria investigar as características Do saco escrotal. Não, e também as suas características masculinas. Sim, sim. Porque o Peterson tem bastante pelo, dá pra se ver pela barba, né? Exato. Não pela careca. Coisas que também poderiam impactar, né? Sim. Na questão da infertilidade. Se ele tivesse características genéticas mais femininas, isso também poderia ocasionar. Então isso, assim, pra gente ainda é tudo uma novidade. Mais tarde a gente vai explicar o porquê de cada exame, o porquê de tudo isso, mas a gente só está contando o que aconteceu. Então, basicamente, ele fez um exame no meu saco escrotal, viu algumas dimensões de alguns dutos, que os dutos chama epidídimo e deferente. O epidídimo ele estava um pouco mais dilatado do que o normal e o deferente também. Então, e o que isso significa? Então, é exatamente o que eu ia explicar. É mais ou menos o seguinte, o epidídimo é como se fosse o estacionamento dos espermatozoides e o deferente é por onde ele caminha. Durante o caminho do deferente ele vai se maturando até chegar na vesícula seminal, receber aquela gosminha para sair tudo na ejaculação. Então ele viu que como isso estava muito maior do que o que deveria ser, alertou a possibilidade de produção de espermatozoide normal. Só uma coisa que eu acho interessante comentar, que é válida. Muita gente já perguntou isso pra gente e não é motivo nenhuma de vergonha a gente falar isso, faz parte para que vocês tenham conhecimento sobre o assunto também. Muita gente acaba perguntando, mas o Peterson não ejacula durante o ato sexual? Ejacula. Sim. Por isso que nós nunca tivemos essa desconfiança. Mas como é que, né, tá entupido e como é que ele ejacula? Porque o canal que saem os espermatozoides são diferentes da produção do esperma, que é diferente. Exatamente. Tudo isso nós vamos explicar mais pra frente, então se você não é inscrito no canal, já se inscreve. A gente convidou um médico especialista no assunto, já ele está aqui no canal para explicar tudo isso para vocês. Não percam, vai ser muito legal, espero que vocês gostem dessas explicações. A gente vai fazer uma espécie de dicionário da FIV. Então já aproveita e já se inscreve aí, tá? São as curiosidades, mas calma que esse vídeo ainda não acabou. Aí o médico pediu... primeiro ele desconfiou. Ele falou da desconfiança dele, né? Depois de ter examinado o Peterson, ele comentou da desconfiança dele antes de solicitar os exames. E por que ele estava solicitando. Exato. Ele comentou na possibilidade de eu ter a síndrome de Zinner. Nunca havíamos falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar, a Natália também não. O próprio médico falou que era uma coisa que era muito rara de se ver, que no caso dele era o primeiro caso aqui no Brasil. A gente ficou bem assustado no começo, mas... Mas ele falou que dentro das características de todos os exames... Características físicas minhas mesmo, isso. De pelo, altura... Ele comentou que se enquadrava bastante nesta síndrome. Sim. E aí ele pediu os novos exames pra gente. Eu tô aqui com a nossa cola de todos os exames que ele pediu pra que a gente levasse na próxima consulta. Então os exames que ele pediu foram o exame pro Peterson. Ele pediu o exame de sangue, ressonância magnética da área abdominal e da pelve masculina. Pediu um novo exame de ultrassom de bolsa escrotal, mais um ultrassom transretal, com um médico de confiança dele. E pediu outro espermograma. Pra mim, de curiosidade, pra saber como é que estava a minha saúde, se também teria alguma interferência da minha parte, ele pediu ultrassom de mama, ultrassom da tireoide, exames de sangue, sorologia, cariótipo, banda G. E complementando, ele perguntou qual é o plano de saúde que a gente tinha.
a gente comentou sobre o plano, que a gente já tinha trocado, que eu comentei no meu primeiro vídeo. E, para nossa surpresa, ele nos disse, foge desse plano, porque quando vocês precisarem de alguma assistência, vocês não vão ter. E ainda mais, precisando de um tratamento de fertilização, vocês vão precisar fazer bastante exame, vocês vão precisar tentar reembolso, e esse plano que vocês estão não é legal. Então ele recomendou que a gente trocasse de plano. Para ter o maior suporte da rede médica mesmo. Exato. Não que o plano fosse cobrir 100% da fertilização, porque plano nenhum cobre uma fertilização in vitro, mas cobre exames mais caros, né? Esse exame que o Peterson teve que fazer, por exemplo, a gente teve que pagar R$1.600, né? Fora do plano, porque o plano não cobria, infelizmente. Então, nós decidimos, depois que saímos da consulta, por trocar o plano pra gente poder, né, fazer todos os exames direitinho e ter uma taxa de reembolso maior que a gente poderia ter no plano anterior. Então, basicamente, a gente saiu dessa primeira consulta com uma boa notícia, apesar de não ter saído espermatozoide nenhum, em nenhum dos 2 espermogramas que eu fiz, há indícios fortíssimos da produção. Então agora a gente vai começar a investigar se realmente essa produção existe e por que não sai. Então a gente vai fazer todos esses exames para isso e vai voltar com a segunda consulta para ver o que está realmente acontecendo, mas parte do diagnóstico tem a ver com esse rim meio que ogro no meio do caminho que está atrapalhando algumas coisas. Mas no próximo vídeo a gente já vai trazer mais informações desses exames e da segunda consulta que a gente for no médico. Uma outra coisa que ele falou pra nós, ele recomendou que nós emagrecêssemos, porque os 2 estão acima do peso, né? Então, sim, antes da gente iniciar o tratamento em si da fertilização, eu preciso emagrecer 30 quilos. Eu também. E o Peterson também. Bom, é isso, né? Só uma curiosidade, o peso interfere, principalmente para os homens, o peso interfere diretamente na testosterona. Uma explicação bem rápida é porque a testosterona que fica no sangue, ela não consegue ter facilidade de circular e fica presa na gordura. Mas acho que isso seria um assunto para um próximo vídeo. Tem razão, deixa pra lá, não vou nem me prolongar mais. Bom, é isso, pessoal. É isso, nós decoramos um ambiente diferente, trazendo uma cara nova, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilha esse vídeo com o pessoal. Comenta aqui embaixo se você já passou por esse processo, se você teve algum conhecido que também está no meio dessa confusão toda. Interage aí com a gente. E não se esquece também de seguir a gente no Instagram. O link está também aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima sexta, às 8 horas da noite. Beijo no coração de vocês. Gente.